Estampap, eu vou apresentar o tema que se chama Beleza do Ordinário e o Isolamento Existencial na obra de Wilhelm Hammershøi. É um artista dinamarquês e que vocês terão a oportunidade de apreciar. Quem é Wilhelm Hammershøi, o pintor do silêncio? Bom, ele transitou entre o final do século XIX e início do século XX. Aqui tem uma sequência de imagens dele que eu coloquei brevemente para que depois a gente possa explorar, mas nós iremos tratar de um pintor que me cativou a fazer essa apresentação pelo próprio tema dispersões deste evento. Então nós vamos ver na obra do artista de que forma a gente pode retornar um pouco ao essencial, né? De que forma podemos nos remeter a esse silêncio necessário, a esse período que a gente vive. Ele é muito conhecido pelas suas pinturas de espaços domésticos, muito pouco mobiliados, paredes brancas, pisos lisos. Geralmente as figuras ficam de pé ou então sentadas. E nós nos sentimos irresistivelmente atraídos por esses espaços e que parecem que nada está acontecendo. Então, ele capta muito bem essa beleza do ordinário e trata desse isolamento existencial. Esse tema dispersões, ele mencionou a pandemia, a movimentação física e agora a distância. Eu tenho recebido muito, porque estudo cidades, no Facebook, mensagens de grupos compartilhando janelas, atmosfera da vida cotidiana, cenas e postagens que dizem muito respeito a olharmos através da janela, né, para que a gente possa ver essa beleza possível no cotidiano e no isolamento existencial e social que estamos vivendo. E me lembrou, então, de uma das minhas imagens, das minhas paixões, que o Wilhelm, ele realiza essa imagem que a gente chama de imagem fantasma. Vocês estão vendo, então, essa mulher numa solidão, olhando do interior para o exterior. Essa é a imagem fantasma. Aqui nós temos o artista com a sua esposa. Em todo o texto, que eu entendo que essa chamada é basicamente para que a gente se reporte ao texto, ele trata e faz descrições de cada uma dessas cenas. Então, quem é esse artista? Nasceu em 1864, faleceu em 1916. As obras dele brilham, sim, pelo vazio e pela calma que ali reina. É um admirador, grande admirador de Vermeer, um grande admirador de Whistler. Nós o ligamos também a Hooper. Temos também, como ver, uma relação com Peter de Hoor, Adrian von Stott. Enfim, ele é também um pintor desse vazio moderno e teve uma vida de estudos muito grande. Vou mostrar aqui, ou seja, um estudo refinado, algumas das obras dele que destacam esse interior. O que nós vamos ver sempre nas obras do artista? Espaços domésticos, são desprovidas muitas vezes também nas ruas, as paisagens urbanas, de habitantes humanos. A própria rua e o edifício ganham vida própria. Espaços bonitos, silenciosos, misteriosos, poéticos, melancólicos. E o trabalho dele foi tão importante que a influência foi sentida na arquitetura, no design, na cinematografia e também na pintura moderna. A paleta dele é dominada por tons cinza, branco, azul, amarelo pálido, marrom e preto. Criou uma série de paisagens desoladas que, no entanto, são menos valorizadas do que essas cenas de interior. Tenho a sensação que ele estava simplesmente interessado em retratar a beleza no comum, no ordinário e no cotidiano. O que eu quero mostrar aqui para vocês não é nada menos do que interpor certezas outras entre o que vejo e o que me dizem. Como diz o Daniel Arrassi, para mim, mais que solidão, ele expressa essa serenidade de um isolamento existencial
coisas necessárias e bastante ampliadas no momento em que a gente vive. E essa imagem fantasma que eu selecionei, de acordo com Warburg e Didi Huberman, são aquelas que nos assombram, que nos tiram o chão, que querem que a gente entenda um pouco mais da arte de nós mesmos. Pode até preencher, essas aproximações ao olhar para essas obras podem até ser falhas, pode ser uma lacuna, mas são formas de enfrentar a obsessão desse olhar. Essa imagem fantasma pode ser também para o artista um leitmotiv imagético, uma figura de repetição, né, que nós vamos perceber na obra dele. E nos trabalhos dele, essas figuras de repetição geralmente são figuras femininas de costas, a nuca da mulher, as janelas, os tons cinzas, a mobília da casa, a mesma casa, portas, janelas, mas geralmente o que acaba predominando é o silêncio, que penetra enigmaticamente em todos os espaços da casa. Nenhum dos símbolos dele está fora do reino do imaginável. A tela virada para a parede, a porta entreaberta, uma sala vazia, objetos e posturas familiares, solidão, isolamento e alienação, mas também uma sensualidade intensa. Vou mostrar então uma série de obras dele, sem fazer grandes comentários, mas para que vocês apreciem todos os aspectos que eu havia apontado. Aqui, novamente, essa imagem que tem a ver com aquela primeira que eu selecionei como imagem fantasma. Vejam o exterior desse edifício onde ele morou a vida inteira praticamente, né? Aqui são imagens do lugar ainda hoje, aqui o antigo espaço e o lugar ainda hoje. Cenas de paisagens das cidades mais isoladas, também sem a figura humana, a mesma paleta de cores. Aqui a mulher dele, que geralmente era o modelo que ele retratava, e vemos também aqui uma comparação breve com Hooper, em que se percebe, né, duas mulheres olhando para a janela, mas existe uma diferença. O Hooper faz como que já havia uma narrativa, um drama que estava lá antes. As imagens do nosso artista, essa narrativa não se faz presente. Então, nós temos aqui a modernidade de Hooper, que lança massas de pessoas para estilos de vida urbanos totalmente isolados da gregária, né, vida que antes era a norma. Nós escolhemos a solidão porque queremos ser livres, mas o problema que se coloca aqui é que a arte de Hooper coloca uma pergunta difícil. Quando as liberdades da vida moderna são removidas, o que resta senão a solidão? Vamos ver então várias dessas imagens do Wilhelm Hammershøi para que vocês compreendam o porquê que eu os selecionei. Aqui a ideia é realmente encher o olhar dessas paisagens enigmáticas, dessas cenas que arrebatam pela solidão, pela quietude, pelo ordinário, um vaso, uma parede vazia. E ele também foi um influenciador do design escandinavo, né? Sempre tudo muito limpo, e aqui paisagens de ruas nos quais eu não me detive. Por fim, nós nos aproximamos das obras dele. Por que a gente reage bem a essas obras dele e por que essa luz calma, as linhas limpas, a quietude do interior não evocam apenas beleza atemporal? Elas nos falam aqui também hoje da pandemia que a gente vive, né? Nós estamos vivendo polaridades políticas, muito da beleza do ordinário, que agora parece tão revigorante, com obras de um radical silencioso, e que nos tocam hoje mais do que nunca, porque ele tenta nos mostrar o acorde da paz, né? Só esse acorde que ele toca. Ele pintava numa época em que os interiores eram um tema extremamente popular, a casa era vista como um refúgio da crescente industrialização, e estar em casa significava aconchegar-se em casa. As pinturas sugerem a conforto, aconchego. Mas não é isso apenas que a gente sente nele. É também, por vezes, perturbador. O que, finalmente, eu quero dizer, para que a gente possa depois entrar num debate, por mais inquietante que a obra dele possa parecer,
há também um conforto na sua dispersão. Ele é o pintor que nós precisamos agora e precisamos também nos voltar para o essencial. Aqui são as referências, obrigada.